Bom dia a todos. Mais uma vez, professor Marcelo, presença de vocês, via online, Mecânica dos Solos 1. Essa é a nossa terceira aula, tá? A respeito das aulas práticas, eu estou colocando alguns vídeos e alguns experimentos via online e YouTube, para vocês terem uma similaridade com as aulas práticas, mas essas aulas depois serão reforçadas na volta das aulas presenciais. Eu estou com uma tabela aqui, lá no e-book, né, vai aparecer minha imagem aí no cantinho do lado direito da parte de cima, mas eu fiz questão de colocar essa tabela da pronúncia e o significado das letras gregas, porque a mecânica dos solos ela utiliza muito, né? Às vezes até eu esqueço alguns significados, né? Eu tenho reconhecimento das letras, mas às vezes eu esqueço, né? Então ninguém decora, né? As mais famosas são alfa, beta, gama e delta e assim por diante, né? Antes de prosseguir, eu queria fazer um exercício prático com vocês, que é muito importante, é sobre os solos da aula passada, então é um exercício legal e no final dessa aula vai ter uma tarefa e eu acho que vocês têm que prestar bastante atenção como é que é feito esse tipo de exercício para a gente calcular a superfície específica de uma partícula, qualquer que seja o tipo de solo, né? Se é cascalho, se é argila, se é silt e assim por diante, né? Então eu vou explicar ponto por ponto como é que se faz esse exercício e nas tarefas que está aí no módulo para vocês entregarem, tem uma data específica para entregar essas tarefas, tá? Para a complementação de nota da prova, tá bom? Então, o que se pede nesse exercício, né? Pede-se para calcular a superfície específica do sistema de partícula, que é uma areia fina, e você vai ter que expressar em metro quadrado por grama. Então, admite-se que a massa, tá? E da partícula é de 2,65 gramas por centímetro cúbico. E outro dado interessante, não areia média, areia média, aliás, né? Ela tem um formato de cubos com 0,1 milímetro de aresta. O que é aresta, né, gente? Aresta é isso aqui, ó, né? Tá? Aresta, exatamente, né? Então, aresta exatamente isso aí que vocês estão vendo do lado, né? O cubo tem 6 lados. Você pode perceber, quem jogou um dadinho, né? Ele tem 6 lados, é mais ou menos um formato de um cristal de areia, tá? Então, ó, a densidade específica da areia ela é dada por 2,65 gramas por centímetro cúbico, né? Então, a primeira coisa para a gente chegar, né, para calcular a área específica aqui embaixo, aqui, ó, tá? A área específica da areia média, primeiro a gente vai determinar a área dessa partícula, né? De uma partícula só aqui, né? Então, ó, então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó,
é o número, a área, no caso aqui dessa partícula aqui, é o número da face, que é 6, tá? Então, vou pegar uma caneta aqui, né? Que é 6, tá? 6 aqui, ó. Vezes, né? Área da face. A área da face aqui, ó. A área da face, né? Então, eu vou multiplicar cada face 6 vezes, porque são 6 lados, tá bom? 6 lados, tá? Então, ó, é 0,1 milímetro vezes 0,1 milímetro. Eu já vou deixar em metro, tá? Então, eu transformo 0,1 milímetro para metro. Quanto que é o 0,1 milímetro em metro? É 1 vezes 10 a quarta metros. É 1 vezes 10 a menos 4 metros. Ou 0,001 metros. Tá? Então, ó, cada lado. Eu já passando aqui para metro. Tá? Então, ó, 0,1 ou 1 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 a menos 4 vezes 6 vai me dar aqui 6,6 vezes 10 elevado a menos 8 metros quadrados. Tá? Feito isso, depois que eu calculo a minha área, tá? A área total dessa partícula aqui, que é 6 vezes 10 elevado a menos 8, que é 0,00006 metros quadrados, tá? Eu preciso calcular o volume da aresta, que é ao cubo, né? Então, ó, eu vou deixar aqui, tá? Se cada lado aqui, ó, cada aresta é 1 vezes 10 elevado a menos 4, basta eu multiplicar aqui, ó, tá? 3 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 4, né? Então eu acho aqui, ó, tá? O volume, tá? De 10 elevado a menos 12 centímetro cúbico, metro cúbico, tá? Metro cúbico, tá? Eu passando para centímetro cúbico, por quê? Para me facilitar a minha operação aqui, ó, eu estou com centímetro cúbico aqui. Então, eu achei metro cúbico aqui, volto para centímetro cúbico aqui, tá certo? Então, ó, 10 elevado a menos 12 metro cúbico para centímetro cúbico, eu vou achar 10 elevado a menos 6 centímetro cúbico. Então, tá certo? Volto a insistir, gente. Ó, se eu tenho aqui 1 vezes 10 a menos 4, 3 vezes que eu multiplico isso aí, vai me dar 10 elevado a menos 12. Gente, ó, menos 4 com menos 4 com menos 4 dá menos 12, tá? Isso elevado o expoente aqui, vocês já sabem fazer isso aí. Menos 4 com menos 4 com menos 4 vai dar menos 12 aqui. Menos 4 com menos 4, menos 8. Menos 8 com menos 4, menos 12. Tá? Metro cúbico, passei para centímetro cúbico para me facilitar a minha operação aqui. Então, ó, a minha densidade aqui, eu quero achar a minha massa, né? A minha massa, tá? O que é a minha massa? Massa é o sigma aqui vezes o volume. O volume eu já tenho. Então aqui, ó, esse 2,65 gramas por centímetro cúbico é o meu sigma, tá? O meu sigma é 2,65 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, ó, eu preciso achar
a massa. Então, qual que é a massa? 10 elevado a menos 6 centímetro cúbico, por isso que eu transformei em centímetro cúbico, vezes 2,65 gramas por centímetro cúbico. Gente, professor, posso deixar em metro cúbico aqui? Você pode deixar, só que tem que, na hora de você misturar aqui, você tem que transformar o centímetro cúbico aqui por metro cúbico, tá? Se você tivesse aqui, ó, 10 elevado a menos 12 metro cúbico, aqui você tinha que transformar aqui, ó, tá? Você tinha que 2,65 dividido por 1000, tá? Por 1000, ok? Aí você cortaria, tá? O metro cúbico por metro cúbico. É o que acontece aqui, ó, tá? Então, ó, isso aqui você vai cortar, ó, centímetro cúbico por centímetro cúbico, tá? Então, você acha que 2,65 vezes 10 a menos 6 gramas é a massa dessa areia média que está sendo calculada aqui. Então, finalmente, depois que você acha a massa, né, você tem dá para calcular a superfície específica dessa areia média. Qual que é a área específica? É a área da superfície dividido pela massa da areia média. Então, a área específica é 6 vezes 10 a menos 8 metros quadrados, que eu achei aqui, tá? Com 2,65 vezes 10 a menos sexta metro gramas por metro quadrado, né? Então, minha área específica é 2,26 vezes, vezes 10 a menos 2, tá? Vocês podem transformar isso aí, né? Quanto que daria, por exemplo, né? Isso aqui é a mesma coisa do que 0,0226 metro quadrado por grama. Tá bom? Então essa aí é a resposta, né? É a nossa resposta. Ok? Então vamos lá. Aqui não. Tem um errinho aqui, tá, gente? Vocês me desculpem, tá? Depois um metro quadrado a mais aí, tá bom? Então tá. Esse aí foi o nosso exercício. Vai ser feito, colocado uma tarefa. Né? Preste atenção na tarefa, tá? Primeiro, a transformação de metro para centímetro, centímetro para. Vai ter exercício que vai ter micro, tá? E tem exercício, tá? Que a área, cuidado, em vez de ser um cubo, por exemplo, é uma circunferência, por exemplo, tá? Então, cuidado, hein? Cuidado nesse tipo, a hora que vocês for fazer a tarefa, tá? Tem que se transformar as unidades e tem que também prestar atenção na hora que você for calcular. Em relação ao volume e à área, que tipo de, se é um cubo, se é um círculo, né, uma bola, vamos dizer assim. Então, aqui já difere um pouquinho, tá bom? Então, ó, nossa aula de hoje, depois desse exercício, é a identificação. Como é que você identifica o tipo de solo, né? Existem várias maneiras para você identificar
o seu solo. Eu sou o professor mestre Marcelo Macedo Costa e vamos à nossa aula 3. Primeiro, eu acho que a identificação mais fácil, sem ser de laboratório, né, é uma identificação visual e tátil quando você pega o solo. Né? Às vezes, quem tem muita experiência, e eu tenho mais de 40 anos de experiência na área rodoviária, então eu praticamente 40 anos utilizando qualquer tipo de solo na pavimentação, terraplenagem e assim por diante. Então eu tenho uma experiência, uma mega experiência quando eu pego um solo. Né? Às vezes, não necessariamente posso dizer a vocês que eu tenho até a capacidade de, de repartir e falar que aquele solo, qual a quantidade que tem de argila, de areia, de silt e assim por diante. Né? Mas, e nós? Nós que estamos começando e vamos começar uma carreira. De que forma que a gente possa, mesmo que a gente não tenha um laboratório. Eu, por exemplo, quando eu formei para engenheiro, eu não tinha laboratório. Eu só fui ter laboratório uns 3 anos depois, quando eu estava numa empresa de pavimentação, aí sim, eu tinha um laboratório nas minhas mãos. Mas no início, quando você está no campo e precisa ter uma decisão, né, ou numa construção de uma casa, por exemplo, né, vocês têm que ter uma sapiência, vamos dizer assim, né, de que tipo de solo ali se comporta para você fazer, por exemplo, uma construção ali desde o início da fundação. Entre elas é a identificação visual e também a tátil. Né? Então, essa classificação ela é extremamente importante na escolha dos ensaios, no laboratório, que são mais assim, bem mais elaborados. Né? Então, ó, primeiro procedimento é o tato. Você pega uma certa porção de solo, aquilo onde se encontra, onde vai ser construído. Tanto faz se ser um pavimento ou ser uma construção de uma estrutura. Você esfrega uma porção de solo na mão, né? E você vai sentir o seguinte: no caso, se você perceber que aquele solo é áspero e escorre da mão, provavelmente ele é um solo arenoso. Né? Em compensação, se ele for um solo bem fino, como um pó, né? Quando está seco, e quando está úmido, provavelmente é argila. Então, você pode fazer o seguinte, né? Você, você umedece esse solo, forma bolinhas ou cilindros de solo úmido, né? Se você conseguir moldar esse solo, provavelmente esse solo tem uma plasticidade e ele provavelmente é um solo argiloso. Areia você não consegue moldar e nem o silt você não consegue moldar. As argilas, elas são resistentes à pressão dos dedos. Se você apertar, né, se você moldar a bolinha e apertar, fazendo pressão em cima dessas bolinhas, né, enquanto que os silts e as areias não são resistentes a esse tipo de pressão. Enquanto isso, né, se você ensaio de laboratório, nós vamos fazer isso, nós vamos misturar uma porção de solo seco com água e uma proveta, a gente vai agitar, né? Possivelmente as areias elas vão depositar rapidamente, né, lá no fundo dessa proveta, enquanto que as argilas, a água vai ficar bem turva
e vai ficar bem suspenso. E elas vão demorar para para se dissolver, né? Então, outro procedimento, você pode esfregar uma pequena quantidade de solo na palma de uma das mãos. Você pode colocar a mão embaixo de uma torneira aberta e observar a facilidade porque a palma da mão fica ali, né? Solos finos se empregam e não saem na mão com a facilidade. Se você tiver com a mão, que esse solo que esfregar na mão, né? Se a sua mão sujar, é provavelmente que esse solo ele é argiloso. Na dilatância, né? A gente obtém uma informação sobre a velocidade de movimentação da água dentro do solo, né? Então, isso a gente vai ver dentro de laboratório. Nós vamos preparar uma amostra de solo com cerca de 15 milímetros, né, ou 1,5 cm de diâmetro, e com teor de umidade que a gente possa garantir uma consistência mole, né? Então, como se fosse um cilindrinho com 1,5 cm ou 15 milímetros, com um teor de umidade que ele não rompa, mas que ele tenha uma consistência bem mole, né? Aí a gente vai colocar esse solo sobre a palma da mão e a gente vai distribuir isso uniformemente sobre ela de modo que não apareça uma lâmina d'água. Então a gente vai, né, fazer que esse teor de umidade nesse cilindro que não apareça, tá? Que não apareça nenhuma gota de água em cima desse cilindro. Então, como é que você faz esse teste, né? Um movimento em movimento horizontal da mão, batendo vigorosamente a sua lateral contra a lateral da outra mão, repetidas vezes. Você vai fazer isso aí. Aí você vai observar o aparecimento de uma lâmina d'água na superfície do solo e o tempo para essa ocorrência, quanto tempo que fez que aparecesse essa, essa umidade, né? Em seguida, você curva a mão, né, de forma a exercer uma leve compressão na amostra, né, desse cilindro, e você vai observar o que pode ocorrer essa lâmina d'água se existir na superfície da amostra, né? O aparecimento dessa lâmina d'água durante a fase de vibração, que você vai bater, bem como o seu desaparecimento durante a compressão, é o tempo necessário para que isso aconteça, deve ser comparado aos dados da tabela a seguir para a classificação do solo. A gente pode fazer isso com teste de plasticidade em laboratório, né? Com o aparelho de Casagrande. Provavelmente a gente vai fazer isso na volta das aulas práticas. Então, nós temos aí, ó, se tiver um aparecimento lento da vibração e um desaparecimento lento de compressão, que não existe é, um silt, né? Ou desculpa, ou uma areia argilosa, se for lentamente. Em cima, se não aparecer nenhuma gota ou aparecimento visível, né, de lâmina d'água, é que não tem nenhuma argila. No aparecimento médio, como a gente está vendo aí, é um silt ou uma areia siltosa. Tá? E, finalmente, se aparecer muito rápido essa lâmina, durante a vibração e a compressão, o desaparecimento também vai ser rápido, somente aí é areia. Né? Esse é um teste de dilatância. No caso dos solos orgânicos, pessoal, são identificados e separados em função de sua cor e o odor característico. Você não consegue fazer esse procedimento, tá, em solos orgânicos. Porque os solos orgânicos que tem raiz e tem um monte de mistura,
né? Você tem que fazer essa identificação completamente separada, você não consegue fazer, tá? A dilatância dos solos orgânicos, tá? Os solos argilosos, a maioria dos solos argilosos tem cor marrom, preta, né? Mas por incrível que pareça, nós temos na nossa região aqui um solo que não tem argila, mas a predominância é o latossolo vermelho e amarelo, que inclusive é dessa cor aqui, tá? Não é argila, ele possui uma certa quantidade de argila, em torno de 23%, entre 20% e 25%, né? E 10 a 16% de silt, né? Então o latossolo vermelho e amarelo é um areno argiloso, tá? Então, os solos argilosos, eles se apresentam bastante plásticos, a gente falou isso em presença de água, né? Formando torrões resistentes ao secar. Já os solos siltosos, quando secos, se esfarelam com facilidade. A cor, geralmente, de silt, gente, é uma cor, mais ou menos, vocês podem observar aqui, ó, tá? Vocês podem observar aqui que isso aqui é um silt, tá? É uma cor assim, cor de rosa, tá? Quase todos os solos siltosos têm essa cor e eles brilham muito porque na composição do silt tem um mica, e a mica com contato do sol ela brilha muito. Os solos argilosos, eles se desmancham na água mais lentamente que os solos siltosos, a gente falou isso aí no slide anterior, né? E já os solos siltosos, por sua vez, eles apresentam dilatância marcante, o que não ocorre com os solos argilosos. A determinação do tamanho das partículas presentes em um solo, ela é expressa com uma porcentagem de peso seco total, e de acordo com o tamanho dos grãos, cada faixa recebe uma designação arbitrada, né? Nós já vimos antes do capítulo, e vocês vão fazer tarefas, né, para determinar a superfície específica de vários tipos de grão, areia, argila e silt, né? Eu dei uma tarefa, vocês vão ver, né, para se determinar, tá? O bom dessa tarefa, gente, é que para você chegar na superfície específica do grão da areia, do grão da argila, do grão do silt, você passa, para se determinar a superfície, vocês têm que determinar o volume de cada grão, a área específica de cada grão e ter nas suas densidades. Quais são os métodos utilizados? São dois tipos de métodos utilizados para se identificar os solos, né? O ensaio de peneiramento, nesse caso, para partículas com diâmetros maiores que 0,075 milímetros, são aqueles materiais que fica retido na peneira 200, acima da peneira 200 que você faz peneiramento. E o ensaio de sedimentação, aquelas partículas que passam pela peneira 200 ou que são diâmetros menores que 0,075 milímetros. Peneiramento acima de 0,075 milímetros e sedimentação menores do que 0,075 milímetros. Dentro do laboratório nós temos a máquina de peneiramento, não sei se está funcionando, né? E o agitador de solos, né? Então você pega uma determinada amostra do solo e coloca no conjunto de peneiras, né, na parte de cima, e você processa esse peneiramento. Aqui existem algumas. Como você faz isso, a gente vai ver também, né, e vocês vão ver também no YouTube,
procedimento de peneiramento é determinado, tá? As peneiras que se devam fazer e uma certa quantidade de solo para você fazer esse peneiramento, tá? Então, aqui é uma continuidade, o peneiramento é a norma brasileira 7181. Quem tiver a curiosidade, observar essa norma, o que, que diz essa norma 7181, para vocês terem o conhecimento, né? Aqui eu quis colocar os números das peneiras e o tamanho das aberturas de um padrão americano, tá? Do lado esquerdo eu tenho o número da peneira e do lado direito a correspondência em milímetro, né? Tem gente que pega a peneira e fala, o número da peneira 4, ela não necessariamente seja 4 milímetros, né? Vocês podem observar aí, por exemplo, que a peneira número 4, a abertura é 4,75. Já o número da peneira número 5 já é 4 milímetros. À medida que o número vai aumentando, a sua abertura vai diminuindo. Vocês podem perceber isso aí, tá? Por exemplo, a minha peneira de número 30, a abertura dela é 0,600 milímetros, ou 0,6 milímetros, né? E eu tenho aqui, ó, por exemplo, tá? A peneira número 200 era primordiais dos ensaios, porque a partir abaixo disso aí, você tem que fazer um ensaio de sedimentação. A abertura dela é 0,075. Então, eu tenho uma série normal que é azul e tenho uma série intermediária que está escrito em vermelho, tá? Então, prioritariamente, a série normal, vocês podem perceber, uma polegada e meia, 3 quartos, 3 oitavos, 3/16, e assim 8, 16, né? Número 30, número 50, número 100 e depois número 200. Aí existem as intermediárias, existem algumas tabelas que você pode juntar a série normal com a série intermediária. A peneira mais fina utilizada é a peneira 200, que é a de abertura 0,075 milímetros. Tudo que passa na peneira 200 é classificado como solo fino. Ele é uma difração fina, ou ele é silt ou argila, né? Então, você tem que fazer um ensaio de sedimentação para determinar se é silt ou se é argila. Então, ó, no peneiramento, tá? Eu tenho aqui no YouTube, basta vocês acessarem aí, está o link, tá? Existe um exemplo de peneiras que ele pegou de amostra, ele pegou 500,14 gramas de uma amostra do material, tá? E as peneiras quais foram as peneiras? 3 quartos, meia, 3 oitavos, número 4, número 10, número 40, número 100 e número 200, tá? Então ele pegou meio quilo, 14 gramas, tá? E na peneira 3 quartos, vocês podem ver aqui que passou tudo. Passou as 500,14 gramas. Então passou 100%, tá? Na peneira meia, passou 58,95 gramas. Né? Se passou 58,95 gramas, tá? Basta você pegar 500,14 menos 58,95, você passou 441,19, que passou
na peneira meia. Isso vai dar, basta você dividir 441,19 por 500,14, você vai obter 88,21% que passou nessa peneira. Na 3/8, que é uma peneira de 9,5 milímetros, ela ficou retido 45,2, então você pega 441, tá? Menos, tá? Menos 45,02, você vai ter 396,17 gramas que passou, tá? E você divide 396 menos 441,19, você vai ter uma porcentagem, uma porcentagem que você de 79,21. Então basta você pegar 397 por 500,14, você vai ter 79,21, tá? Na peneira número 4, que é uma peneira de 4,76, não de 4 milímetros, né? Ficou retido 93,70, você pega 396,17 gramas, menos 93,70, você tem 302,47 gramas que passou na peneira número 4, divide por 500,14, você vai ter 60,48 que passou nessa peneira. No número 10, você faz o mesmo procedimento, que é uma peneira de 2 milímetros, ficou retido 63,26 gramas, né? Menos 302, você tem 239, dividido por 500, você vai ter 47,83% que passou na peneira número 10. Na peneira 40, é uma peneira de 0,42 milímetros, ficou retido 112,46, menos 239, então passou 126,75 gramas, dividido por 500,14, você vai ter 25,36%. E na peneira de número 200, que é 0,074, você vai ter 23,29 gramas retido, tá? E passou 61,81 menos 23,29, nós temos 38,52 que está passando nessa peneira, você divide por 500, passou 7,74. O que passou? Passou 7,7%, né? Peso da amostra vezes 100, tá? É o que é. Então você pega 7,7, divide, né? O peso da amostra, que é 500,14, tá? Vezes 100, eu tenho 1,53 gramas, tá? Então, ó, eu tenho 1,53 gramas, tá? Que é ou é silt ou argila. Para que saibamos se é silt ou argila, né? Nós temos que fazer ensaio de sedimentação. Ô, gente, se vocês pegarem aqui, ó, vou fazer aqui, ó, tá? Se você pegar 58,95 mais 45,02 mais 93,7 mais 63,26
mais 112,46, mais 64,94, mais 23,29, vai dar 461,62 gramas que ficou retido. Se você pegar aí, ó, 500,14 menos 461, eu tenho 38,52, tá? Que é provavelmente argila, tá bom? Então, ó, a que passou na peneira 38,52 gramas é provavelmente silt ou argila, tá? Pessoal, desconsidera isso aqui, que eu acho que isso aqui é mais fácil, tá? A gente determinar, determinar o... Na verdade, eu fiz uma conta aqui, eu não sei, eu acho que eu estou bem doido, né? O passante aqui é 38,52 para dar 7,7, dividido pelo peso da amostra, que vai dar, se você pegar 38,52, né, dividido por 500,14, vai dar 7,7, como nós fizemos passo a passo. Então, gente, ó, assistam, tá? Pega esse link, entra no YouTube, que vocês vão ver o ensaio de peneiramento aí, tá? Como é feito a nossa sedimentação? Vocês lembram que passaram aí no vídeo anterior 38,52 gramas, né? Você não sabe se é silt ou argila, né? Então, a sedimentação ela é baseada no princípio dos grãos do solo na água. Então, você pega essa amostra, por exemplo, vamos pegar do exercício anterior. Quando essa amostra de solo ela é dispersa na água, essas partículas elas sedimentam em velocidades diferentes e vai se transformar em várias formas, tamanho, peso e viscosidade da água, né? Então, ó, simplificando, a gente pode ver que todas essas partículas do solo elas sejam esferas que sua velocidade pode ser expressa pela lei de Stokes. Então, gente, a gente sabe que tanto o silt como a argila, tá, as partículas são em forma de esfera. Lembra daquele primeiro exercício que eu dei lá, tá? Então, na sua tarefa lá, tá, a hora que você calcular a área é lado vezes lado, tá? É π d2 sobre 4 ou πr2, tá bom? Nós temos aí o v, que é velocidade, tá? Porque isso vai depender da, da velocidade que a água se processa dentro do... E o sigma S é a massa específica da partícula do solo, o y dá a massa específica da água, né? Por isso que a gente calcula a massa específica, tá? Lá no exercício, né? Deu o diâmetro da partícula do solo, tá? E o μ aqui é a viscosidade do fluido, ok? Tá? Então, ó, é que a gente pode feito isso aí, a gente vai fazer em laboratório. Nós temos aí o densímetro, né, de marca STM 152H. A gente pode fazer aí o tipo de ensaio de sedimentação. O densímetro ele é graduado de 0 a 60, vocês podem observar aqui, ó, tá?
tem esse tipo de densímetro aqui também, tá? Existe essa primeira leitura, segunda leitura, tá? E que a gente pode determinar. Já foi feito isso aqui, lembra? Né? Nós temos 4 provetas aqui, ó. Lá no fundo temos 2 provetas, aquelas provetas diferenciadas do slide anterior, né? E aqui 4 provetas com 4 solos diferentes, que são dispersos em água. Nesse caso são água destilada. Elas são colocadas em repouso para sedimentar em provetas de capacidade de 1000 mililitros ou de 1 litro. Ok? Tá? O que é feito? Todo material que é depositado no fundo aí, provavelmente é areia, e os que estão dispersos aí na proveta aí, provavelmente é silt ou argila. Tá? Então, ó, você pesa 100 gramas de material que passa na peneira de 2 milímetros. Então, ó, o que passou na peneira de 2 milímetros, tá? Eu vou voltar lá, eu vou pegar um exemplo, ó. Passou 2 milímetros, 2 milímetros a peneira de 10. Tudo que passou aqui, ó, tá? Passou aqui na peneira 239, 126, 61 e 38,52. Todo esse peso aqui, tá? Você vai colocar no proveta. Você vai preparar uma solução concentrada de defloculante com 45,7 gramas de hexametafosfato de sódio e 10 gramas de carbonato de sódio, isso já vem preparado, né? E você coloca numa proveta aproximadamente 600 ml d'água destilada com 45,7 de NPO, deixando homogênea, completos com água até chegar a um volume de 1 litro. Tá? Depois dessa solução, você retira 125 ml e completa até chegar a 100 ml. O objetivo dessa mistura, gente, é determinar a variação de temperatura em função da densidade do defloculante. Aí você determina a correção do que a gente chama do menisco, né? O decímetro ele deve permanecer mergulhado na água destilada numa proveta durante a execução do ensaio. Aí você coloca 125 defloculante com 100 gramas de material em um becker, deixando em repouso imerso no mínimo 12 horas antes do início do ensaio. Tá? Depois você coloca em seguida um dispersor depois das 12 horas durante 15 minutos para a desagregação dessas partículas. E depois disso você transfere para uma proveta todo o material e completa até 1 litro agitando durante 1 minuto. Tudo isso aí, tá? Então, ó, você vai iniciar um ensaio introduzindo o decímetro, fazendo leituras para cada tempo, determinando meio minuto, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 15 minutos, 30, 1 hora, 2 horas, 8 horas e 24 horas. No caso das 3 primeiras leituras, são realizadas sem retirar o densímetro da proveta, que é o meio minuto, 1 minuto e 2 minutos. As demais são feitas colocando e retirando o densímetro. Aí você vai ter que ter o cuidado de introduzir o mesmo 15 a 20 segundos antes de fazer a leitura. Né? Como é que você faz esses cálculos? Né? Aí nós temos a equaçãozinha aí, Q igual a N vezes, né, a massa específica real do solo em gramas por centímetro cúbico. Nós vimos lá no primeiro exercício, né, a massa específica real do solo, né, o Q é a porcentagem de material em suspensão no instante da leitura do decímetro, o N é a porcentagem da amostra total que passa na peneira de 2 milímetros, PS é o peso do material seco usado na suspensão em gramas,
e LC é a leitura corrigida do densímetro, que é L maiúsculo mais R maiúsculo. Tá bom? Isso você faz a calibração com adição do defloculante e conjuntamente com a variação da temperatura. Depois, você calcula o diâmetro das partículas do solo que está em suspensão. Você tem a sua equaçãozinha aí para você calcular o diâmetro máximo das partículas que estão suspensas no momento de cada leitura que você fizer do densímetro, né? Pela forma que é a expressão da lei de Stokes. Isso a gente vai fazer na prática, né? Aí embaixo aí tem o significado de cada item da equação, que é o diâmetro, coeficiente de viscosidade, né, a altura da queda das partículas, tempo que essa partícula vai sedimentar, a massa específica real e a densidade absoluta do meio dispersor. Nós temos aí o gráfico de correção da leitura do densímetro, que é feito, né? A gente pode fazer isso em computador, né? Não precisa fazer em papel milimetrado, mas a gente hoje pode fazer no computador. Tá? Isso aí é um exemplo de leitura do densímetro de suspensão, que é o L maiúsculo, né? Leitura do densímetro aqui, meio, 1, todos aqueles, né, tempos que a gente pegou. Então, leitura do densímetro, a temperatura, vocês podem perceber aqui que são 25 graus, a leitura do densímetro que é LD, né? A altura da queda, que a gente determina como fosse o Z, né? O diâmetro, né? E a porcentagem da amostra total, que é o QS. Continuando aí, né? O silt aí, tá? 0,02 milímetro, entre 0,02 milímetro a 0,06 milímetro é silt. Então, se for 0,02 milímetro e 0,06 milímetro, é silt. Abaixo de 0,02 milímetro é material silt. Aqui tem um link, tá? Vocês podem acessar no YouTube e ali tem uma experiência de material com defloculante para ensaio de sedimentação. É muito legal vocês acessarem isso aí, acompanhar e depois a gente vai fazer prática no nosso laboratório. Aí, gente, nós temos uma curva de distribuição granulométrica, tá certo? Muito legal que aqui embaixo, horizontalmente, nós temos o diâmetro das partículas, né? E no vertical temos a porcentagem que passa, né? Do lado esquerdo, a porcentagem que passa, e do lado direito, a porcentagem retida, né? Se vocês pegarem lá aquele exercício, né? Vocês vão ver lá que 7,7% que ficou retido, tá? Isso é um exemplo. É material argila, aqui é silt e assim por diante. Tá bom? Depois nós temos uma forma da curva que a gente pode distinguir os seguintes tipos de granulometria, né? A curva A ela é uma curva bem uniforme, a curva B ela é bem graduada e a curva C ela é mal graduada. Né? Horizontalmente são dimensões das partículas e verticalmente a porcentagem que passa. Aqui nós temos uma classificação unificada, né? Até aqui vocês podem perceber
tá? Até na peneira 200, abaixo da peneira, passou a peneira 200, tá certo? É silt e argila. Acima da peneira 200, todo aquele ensaio, todo aquele material que ficou retido acima da peneira 0,075 milímetros é material, areia, pedregulho e assim por diante. Tá bom? Isso aí é uma curva, uma distribuição bem visível que vocês podem ver, né? Aqui, ó, 0,002, né, é argila, tá? 0,6, que é aqui mais ou menos por aqui, ó, tá? Daqui até aqui, provavelmente é material silt. Desculpa, gente. E para frente aqui é material argiloso, né? Argila. Nós temos aí vários, né? Eu dei vários exemplos aí, tá? A e B, se você pegar aqui, ó, o A tracejadinho aqui, ó, não sei se vocês estão percebendo aqui, ó, o A aqui, tá? Eu vou fazer uma cruzinha aqui, ó, do A e do B, tá? Que é essa aqui, ó, tá? A e B. São laterítico-arenosos finos, né? Laterítico-arenosos finos. Você depois pode pegar, se vocês conseguirem fazer aqui, ó, na peneira. Aqui são os diâmetros do grão e aqui é a porcentagem que passa, né? Aqui, ó, passou 100%, aqui, né? 100% da peneira aqui, ó, no diâmetro de 6 milímetros, né? 6 milímetros aqui, tá? O basalto aqui, um laterito de basalto é a letra C, né? Que é essa aqui, ó. Letra C. E aí tem os saprolíticos, que é o D, né? Que é o D. Granito, que é o E, né? Que é o E. Que é o E. Argilito, que tem um pouquinho de... que é o F aqui, né? Que é esse aqui, tá? E finalmente nós temos uma argila orgânica, que geralmente dá na Baixada Santista, tá? Eu vou determinar aqui um roxozinho, tá? Que é esse aqui, tá? Então, ó, tudo aqui, ó, é argila, tá? Tudo daqui dos 5 aqui até, basta vocês multiplicar. Aqui é 0,05, aqui é 0,05, tá? Depois aqui 0,05 até 4,72, 0,42 milímetros é uma areia fina e daqui para frente areia média, areia grossa e assim por diante, tá? Vou falar rapidamente uma curva de distribuição que a gente chama de âmbito efetivo,
diâmetro 10, ele é equivalente da partícula por qual temos 10% das partículas passando, são as mais finas que o diâmetro efetivo. D30 e D60, o mesmo que o diâmetro efetivo para as porcentagens de 30% e 60%, respectivamente. Tá? Então, para você achar um coeficiente de... Aqui faltou, gente, ó, não uniformidade, tá? Aqui existe um errozinho, o coeficiente de não uniformidade, tá? É CNU, o diâmetro que passa proporcionalmente mais de 60% dividido o diâmetro de 10%. De acordo com esse valor aqui que você obtém, a curva granulométrica ela pode ser classificada conforme apresenta abaixo aí. Se o CNU for menor que 5, é muito uniforme, entre 5 e 15 é uma média, e maior do que 15 ela é não uniforme. Tá? E o coeficiente de curvatura é uma classificação de curva contra coeficiente de curvatura. A sua equação se apresenta aí em cima, né? O curva de curvatura entre 1 e 3 é um solo bem graduado, por exemplo, a areia, e se ela for menor do que 1, ou se ela for maior do que 3, é um solo mal graduado, tá certo? Nós temos um exemplo aqui, ó, a porcentagem passando aqui na vertical, né? E na horizontal aqui nós temos o tamanho da partícula, é uma escala logarítmica, né? Então, ó, o diâmetro de 60 aqui, ó, passou até 60% aqui. O diâmetro de 30 aqui, ó, passou 30%. E o diâmetro de 10 aqui, ó, tá? É 0,02, por exemplo, tá? Então, esse é o tamanho das partículas aí que vocês podem observar. Então, ó, eu dei um exemplo de um exercício para a gente calcular os cálculos necessários e gostaria que vocês traçassem a curva de distribuição granulométrica. Não precisa determinar o D10, D30 e D60, mas se vocês quiserem calcular o coeficiente de não uniformidade e o coeficiente de curvatura, vocês podem calcular. Então, eu dei um exemplo aqui, o número da peneira padrão americano, do número 4 até 200 e mais o fundo. E quando se fez aí, ela foi retida 0 na 4, 40 na 10, 60 na 20 e assim por diante, né? Então, e o segundo exercício foi uma análise granulométrica do solo, forneceu os resultados apresentados na tabela 1, que estamos vendo aí embaixo, cujo peso da amostra seca foi de 59,1 gramas, e do ensaio de sedimentação resultou 24,6 gramas de partículas que eram menores de 0,6 milímetros e que 10,2 gramas eram menores que 0,02 milímetros. Determina as porcentagens de areia, de silt e de argila, gente. Tá bom? Eu não fiz a solução dessa aqui, eu quero que vocês quebrem a cabeça dessa segunda aí. Nós temos aí no e-book, nós temos essa tabela e como é feita a solução do exercício 1, né? Vocês podem perceber aqui, ó, vou pôr em vermelho, tá? Que aqui, ó, se vocês olharem lá o exercício, tá?
A massa retida de cada um foi isso aí do exercício número 1. Tá? Então, qual que é a fração retida? Né? É o que se faz, como é que se procede, como é que se procede aí. Então, ó, o que eu fiz? Ó? Peguei a peneira número 10, vou voltar aqui, ó. E a peneira número 4 passou nada, não ficou retido nada. Então, ó, peneira 10, eu pego 40, tá? Pega aqui, ó, 40, tá? E divido por 729. Gente, onde que eu achei esse 729? E 729 tá aqui, ó. É a soma, tá? De toda a massa retida de todas as peneiras, tá? Então eu somei toda a massa retida, se você somar aqui vai dar 729 gramas, tá bom? Então vamos lá, 740 sobre 729, eu tenho minha fração retida aqui, 0,055, que é a porcentagem que eu chamo aqui, ó, porcentagem de x, 0,055. Qual que é a porcentagem retida? Né? Passa eu multiplicar por 100. Né? Então vamos lá, ó. Minha porcentagem retida, passa eu multiplicar aqui, ó, por 100, eu tenho 5,5. Opa, 5,5 por cento. Tá? Então, ó, preste atenção. Preste atenção. Vou voltar aqui. Aí, qual que é a minha fração passante? Qual que é a minha fração passante? Minha fração passante, tá? É 1 menos 0,055. Ó, a minha fração passante é 1, como se fosse 100%, menos 0, menos a fração retida aqui, que está 0,945. Então, que dá 0,945. Tá? Então, dá 0,945. Eu pegar aqui, ó, 1 menos 0,055, eu vou estar 0,945. E minha percentagem passante, basta eu multiplicar por 100%, eu vou ter 94,5%, que é meu valor de x, 94,5%. Tá? Como eu faço agora, tá? Vou mudar de caneta aqui para facilitar. Vou pôr amarelo, tá? Como é que eu faço a 20 agora? Tá? Como é que eu faço a 20? Então, preste atenção. Desculpa. A 20 é o seguinte. 20 sobre, eu faço o mesmo processo aqui, da peneira 10, na peneira 20 eu pego 60 e divido pela massa total retida, 729, que vai dar 0,082. Então, ó, 0,082, tá? É a minha fração retida. Qual que é o próximo passo? Basta multiplicar por 100, vai me dar aqui 8,2% por cento de percentagem retida nessa peneira. Agora, gente, presta atenção que aqui tem uma pequena alteraçãozinha. Qual que é a minha fração passante? Já não é o 1. Por quê? Porque eu tive na peneira número 10 uma certa porcentagem que passou. Então eu pego 0,945, eu pego aqui, ó, 0,945,
menos 8,2, eu vou ter 0,863. Então, ó, 0,945 menos 0,082, eu vou ter 0,863. A minha percentagem passante é 86,3. 86,3. Então, gente, ó, vou mudar de caneta agora. Vou pôr a verde. Como é que eu calculo a 40? Então, assim por diante, gente, né? Não vou escrever mais, ó. É 89, tá? 89 dividido por 700 e... Então, dividido por 729, tá? Que vai dar 0,122. Então, se você pegar aqui 89 dividido por 729, vai dar 0,122. Multiplica por 100, você vai ter 12,2. Aí você pega 0,863 menos 0, tá? Então você pega aqui, ó. Vou traçar aqui, gente, ó. Menos, tá? Você vai ter 0,741. Se você pegar aqui, ó, 0,863 menos 0,122, eu vou ter 0,741, que eu multiplico por 100, dá 74,1. Ok? Tá? Então, gente, a questão seguinte aqui, por cada um aqui, ó, tá? 60, né? 140 dividido por 609 vai dar 0,192. Vocês fazem o mesmo processo total. Se você somar tudo aqui, ó, a fração retida aqui, ó, até aqui embaixo, tem que dar 1. E a porcentagem aqui, se somar tudo a porcentagem aqui, tem que dar 100. Tá? A soma disso tudo aqui tem 100. A soma da fração retida aqui tem que dar 1. Tá? E a porcentagem que passar aqui, tá certo? Ela tem que dar os 729. A porcentagem passando, né? Tem que... Então é isso aí, gente. Tá bom? Faça esse exercício 2, tá? Da tabela 1. Tá? Vê qual que está passando aí, né? Eu acho que é muito fácil, é só olhar as aulas, os slides anteriores, né? É que foi falado, tá bom? Tá certo? E a sedimentação aqui, ó. Entre 0,2 e 0,06 milímetros é silt e a argila é menor que 0,02 milímetros. Tá bom, gente? Então é isso aí. Faça esse exercício, dá uma treinadinha, tá? Para vocês saírem bem aí, ficar prático. Eu vou passar uma tarefa para vocês ainda entregar em determinado tempo. É só ir ver a data de entrega no Moodle, tá? Para vocês me entregar para valer nota na sala de aula, tá? Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula, se divertido, igual eu diverti, né? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Tá bom? Um abraço para vocês e eu vejo vocês na próxima aula.